Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Hanan Camilo. Se é a sua primeira vez aqui hoje, seja muito bem-vindo. E se não é, nós vamos continuar hoje falando sobre os panoramas do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar do livro de Samuel. Em nenhum lugar do livro de Samuel diz quem é o seu autor. Mas temos uma declaração em 1 Crônicas 29:29 que sugere que Samuel seja o coautor do livro de Samuel e Natan e Gate sejam seus autores. O livro de Samuel era um único livro, então não existia 1 Samuel e 2 Samuel, mas isso nos tempos modernos foi dividido por causa do tamanho do pergaminho. E o livro de Samuel enfatiza o início da monarquia na Bíblia. Como sabemos que era um livro só? Porque conseguimos ver a ruptura brusca que tem do primeiro livro para o segundo livro. O jeito que ele termina e começa o segundo livro, vê que era uma continuação e ele foi interrompido no meio. O livro de Samuel é o livro mais cristológico do Antigo Testamento. Nesse livro vai relatar a história de Davi e todo ele se refere praticamente ao reino vindouro de Cristo. E hoje vamos falar apenas de 1 Samuel, da metade desse livro. E nessa primeira parte do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver as histórias dos três principais personagens que temos nesse livro. A história desses três personagens se entrelaçam. E vamos começar com Samuel. Samuel talvez seja o maior personagem do Antigo Testamento desde Moisés. Samuel foi sacerdote, o primeiro profeta e o último juiz do povo de Israel. Mas para entendermos melhor a história de Samuel, precisamos voltar um pouco e contar a história de sua mãe, Ana. O primeiro livro de Samuel começa com a história de Eucana e suas esposas Ana e Penina. Todo ano, Eucana com suas esposas iam até Siló para poder adorar o Senhor. Penina tinha filhos e filhas. E ela provocava Ana porque Ana não tinha. Ana era estéril. E naquela época era um contexto muito pesado a mulher não poder ter filho, não gerar filhos. Então vem a pergunta: por que Eucana tinha duas mulheres? Para entender melhor o que acontecia ali, naquele contexto, precisamos entender o Código de Hammurabi, que dizia o seguinte: se a primeira esposa, a que você ama, é estéril e não pode ter filhos, o homem podia se casar segunda vez. A permissão era somente em caso de esterilidade, ok? E a lei judaica passou a usar esse dispositivo conjugal para as leis em que eles viviam. A gente pode ver isso em Deuteronômio 21, de 15 a 17. Agora que entendemos o porquê e que era uma lei, era normal naquela época, fica mais fácil da gente não julgar essa história e entender ela melhor, porque Eucana tinha duas mulheres se ele amava a Ana. Ana sofria muito com essa situação. E nesse ano específico, ali no começo do livro, que eles estão indo para Siló para poder adorar a Deus, Penina está provocando Ana. E ela sofria demais com isso. Então, ela deixava de comer, ela deixava de beber e só conseguia chorar, porque é uma vergonha, um sentimento muito ruim que ela tinha. Então, Ana, num dia que está lá orando, ela faz um voto com o Senhor. E ela diz o seguinte, o voto dela é o seguinte: se Deus desse um filho para ela entregaria, devolveria esse filho ao Senhor. Ela consagraria esse filho a Deus. E ela faria dele um nazireu e entregaria ele para deixar morando como sacerdote, para que ele fosse entregue como sacrifício ao Senhor, que ele vivesse e crescesse na presença de Deus. Falando em nazireu, a gente conhece a história de um outro juiz, que também era nazireu e foi consagrado ao Senhor, para você saber quem é, e acredito que você já saiba. Lá no nosso vídeo sobre juízes, que você vai conhecer essa história também de um outro homem que também foi entregue para ser nazireu. Se você já sabe de quem eu estou falando, quem é esse juiz que também era nazireu,
já comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo qual é o nome desse juiz. E se você ainda não viu, veja todas as panorâmicas que a gente já tem de Gênesis até 1 Samuel para você poder entender toda a história e como ele funciona. Então vamos voltar para a história. E depois de todo o sofrimento de Ana e do voto que ela fez ao Senhor, Deus atende o clamor de Ana. E ele dá um filho para ela. E assim que nasce, ela vê que é um menino e coloca o nome de Samuel, que tem um significado de o nome de Deus ou Deus que ouve, aquele Deus que ouviu o clamor de Ana. E ela faz o que ela prometeu ao Senhor. Assim que desmamasse, a criança parasse de mamar, ela levaria o filho dela, Samuel, para morar com o sacerdote Eli. Foi o que ela fez no voto com o Senhor. Ela entregaria o seu filho nos pés dele para ser criado na presença de Deus. Tudo isso que a gente já falou até agora é só no capítulo 1. E aí, depois que ela leva o filho, ela tem o filho e entrega para morar com o sacerdote, Ana, no capítulo 2, faz um cântico, um poema para Deus de agradecimento por ele ter ouvido o seu clamor. É um lindo poema, é um cântico que você precisa ler, entender, compreender o que ela quer passar ali, porque são pontos essenciais que o povo e o rei de Israel vai precisar ter para poder saber conduzir muito bem o povo de Deus. Normalmente as mães hebreias costumavam tirar o desmame, né, a criança parar de mamar por volta dos 3 anos. Mas como Ana sabia que ela não cuidaria mais do seu filho, só visitaria ele e deixaria ele lá com o sacerdote, que ele viveria para sempre com o Senhor, Ana, provavelmente, em vez de ficar 3 anos amamentando seu filho, ela ficou de 4 a 6 anos. Não temos certeza da idade certa, mas ela ficou um tempo maior, talvez o dobro do que uma mãe hebreia fazia normalmente. Ana, então, não deixou de visitar o seu filho. Lembra que eu falei que de ano em ano, todo ano, eles iam lá adorar o Senhor em Siló, com o sacerdote Eli? É isso que Ana continuou fazendo com seu esposo Elcana. Todo ano ela ia para Siló adorar o Senhor e lá ela visitava o seu filho, ela encontrava o seu filho Samuel. E ela sempre levava uma túnica para ele ficar bem apresentado, né? Samuel já crescia com o Senhor e desde muito novo Samuel já ministrava perante o Senhor com a sua estola sacerdotal. Então vemos que, continuando a história, Samuel cresce. Eli, que era o sacerdote, morre. Os filhos de Eli também morrem. Então Samuel se torna sacerdote, juiz e profeta daquele povo. E naquela época se cresceu um grande conflito contra os filisteus. Os filisteus se levantaram contra um grande inimigo do povo de Israel. E o que o povo faz? Eles pedem um rei a Samuel. E Samuel fica ali tão chateado e com raiva que ele vai orar ao Senhor. E Deus fala, não é o momento, mas se é isso que o povo quer, dê um rei para o povo. E Deus deixa claro para Samuel que o povo está fazendo não é uma revolta contra Samuel, contra o juizado de Samuel, mas sim contra o próprio Deus, negando Deus como o seu rei. Então Deus manda Samuel dizer ao povo que eles teriam um rei. E quais seriam todos os direitos e poderes que esse rei teria sobre o povo de Israel. Em 1 Samuel 8, de 10 a 22, conseguimos ver o poder e os direitos que esse rei teria. Deus manda Samuel explicar isso para o povo. Então diz assim: Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: isto é o que o rei reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito. Ele tomará os seus filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros de guerra.
Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e os dará a seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os seus servos e as servas, o melhor do gado e do jumento, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel, e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. E mesmo com tudo isso, que Samuel declarou as palavras de Deus para o povo, mesmo assim o povo desejou ter um rei. O povo de Israel, que tinha Deus, o Deus soberano, desejou ter um rei humano, como os outros povos, os seus vizinhos. O mal do povo não estava em pedir um rei, mas sim o modo que eles queriam, que era totalmente contrário ao plano de Deus. Como foi lido, o direito do rei valeria por uma verdadeira escravidão. Enquanto eles estavam no modelo de juizado, o povo estava isento de qualquer ônus financeiro. Então vemos a chegada de Saul. E a primeira história que vamos conhecer Saul na Bíblia é ele indo atrás das jumentas extraviadas do seu pai. E como ele não encontra essas jumentas, ele vai até Samuel. Lembre-se dessa história, isso vai ser importante lá no final. O início de Saul foi cheio de promessas. Saul era bonito, Saul era forte, Saul ele tinha todas as características visíveis ao nosso olho do que um rei bem-sucedido seria. E começamos então a ver a história de Saul. Ele vai ser ungido por Samuel, ele vai ter o tempo dele até ele ser reconhecido como rei, ele vira rei, ele começa a vencer batalhas, mas logo Saul falha e desobedece a Deus. E aonde foi a desobediência dele? Em uma dessas batalhas que Israel estava tendo contra os filisteus, Israel estava com dificuldades e Saul manda chamar Samuel. Samuel dá um prazo para chegar até lá. E como Samuel demorou a chegar em Gilgal, que era onde o povo estava, Saul ele começa a ficar com medo e ele começa a ver que o povo está dispersando, que o povo já não tem mais toda aquela garra. E ele decide então, ele mesmo, fazer um sacrifício a Deus. E ele oferece holocausto a Deus. Era algo que ele estava esperando Samuel chegar para ser feito. Mas ele se antecipa e faz. E é assim que ele termina de fazer o sacrifício. Samuel chega a Gilgal. E Samuel vê o que Saul tinha feito. E como ele tinha errado em ter feito aquilo. Então ele confronta Saul. O grande pecado, o grande erro de Saul nessa história não é se ele podia ou não oferecer sacrifícios, oferecer holocausto a Deus, mas sim na total desobediência ao Senhor. Ele foi completamente desobediente a Deus. E a gente pode ver isso mais claro em 1 Samuel 15, 22. Nós conseguimos ver a desobediência de Saul. Saul tinha um caráter ruim, ele era desonesto e não tinha nenhuma integridade. Ele continua sendo rei, mas Deus começa a trabalhar nos bastidores para que se levantasse um novo rei, um rei que seguisse a vontade de Deus. E é no meio disso tudo, enquanto Saul continua com seu reinado, que Deus quer levantar Davi
como o próximo rei. Então é aí que a gente conhece a história do rei Davi. E Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. E lá ele encontraria e ungiria o novo rei de Israel. Então, quando lemos a história de Samuel indo ungir o novo rei, precisamos observar algo muito importante. Assim que Samuel chega, aparecem os filhos de Jessé, e Samuel vê, aos olhos humanos, o primeiro filho que ele vê, ele pensa, ele tem tudo que um rei precisa. Mas Deus deixa bem claro para Samuel, não é esse, não é o segundo, não é o terceiro, e vão se passando os filhos. Até que acabou os filhos. E cadê o rei? Então Samuel pergunta a Jessé, você tem mais algum filho? E ele fala, tenho mais um. Ele está lá cuidando das minhas ovelhas. Então eu vou mandar chamar. Precisamos entender algo muito importante. Davi foi escolhido pelo seu interior e não pelo seu exterior. Precisamos entender que quando Deus vê algo em alguém, Ele vê diferente dos nossos olhos. Aos olhos humanos, aqueles guerreiros, aqueles homens fortes, com porte de rei, não eram as pessoas escolhidas. Deus escolhe o que está dentro. E é nesse momento que Ele manda chamar aquele filho que está lá apacentando as ovelhas do pai. E quando ele chega, Deus deixa muito claro para Samuel, é esse, pode ungir, que esse será um novo rei de Israel. Davi é escolhido principalmente pelo amor e a obediência que ele tinha ao Senhor. E aí você pensa, Davi foi ungido, então agora ele já é o novo rei, ele já foi declarado, tira Saul e coloca Davi. Não, as coisas não funcionam assim. Ele foi ungido por Samuel. Depois que ele é ungido por Samuel, Samuel volta para Ramá. E Davi vai reinar? Não. Davi, ele volta para tomar conta das ovelhas do seu pai. Ele foi ungido como novo rei, ele foi escolhido por Deus para ter essa função, mas ainda não era o momento dele exercer esse papel. E lembra que a gente sempre está naquela guerra do povo de Israel contra os filisteus. Estava acontecendo mais uma guerra e os três filhos mais velhos de Jessé, eles são convocados e eles vão para a guerra contra os filisteus. E eles já estavam lá um tempo, então Jessé chama Davi, deixa as ovelhas aí um pouco, que eu vou precisar de você. Você vai pegar essa comida, você vai levar para os seus irmãos, e quando você chegar lá, eu quero saber como é que está essa batalha, como é que está andando, o que está acontecendo. Traga notícias dessa batalha. Então Davi chega na guerra, ele vai lá para frente para encontrar os seus irmãos que estavam no campo de batalha e ele vê alguém insultando o Deus de Israel. E é nesse momento que conhecemos a história talvez mais conhecida de Davi. É ele contra o gigante Golias. Então, primeiramente, o que chama a atenção de Davi ali era um gigante insultando o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se conhecia a história de que tinha libertado o povo do Egito, entre outras coisas, inúmeras coisas. Então Davi fica indignado com aquilo, mas tem mais coisas que chamam a atenção de Davi. São as promessas que o rei faz para o vencedor, para o homem que derrotasse Golias, porque se derrotasse Golias, aquela batalha acabaria naquele momento. Então, ele fica interessado em saber o que o rei está prometendo para quem vencer aquela batalha. E quais são as promessas do rei? Primeiro, o homem que vencesse aquela batalha se casaria com uma das filhas do rei. Segundo, o rei promete riquezas para aquele homem. Terceiro, e o rei diz que o vencedor dessa batalha, a casa dele, a família dele, seria isenta de impostos. Então, quando Davi escuta isso, ele simplesmente decide que vai enfrentar aquele gigante. Ele vai derrotar aquele gigante
Porque ele quer ter essas recompensas pessoais e principalmente honrar o nome do Deus que ele acredita. Então Davi decide enfrentar Golias. E aí vem a pergunta: por que Davi não sentiu medo do gigante Golias? Por que ele não sentiu medo e não se sentiu amedrontado ou aterrorizado em lutar com o gigante? A Bíblia diz que o gigante Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso, nos nossos tempos, é correspondente a 2 metros e 92 centímetros de altura. E como assim? Davi, que só era um moço, enfrentaria um homem com uma estatura, com uma altura de 2 metros e 92 e não sente medo? Quando você está lendo a história, se você voltar um pouquinho, e quando ele fala que ele vai enfrentar, ele vai até o rei Saul. E Saul diz que ele não pode lutar por ele ser só um menino, por ele ser só um moço. Mas Davi fala assim: eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu já tive que enfrentar urso, que quis pegar a ovelha do meu pai, e já tive que enfrentar leão. Eu matei urso e leão. E aí eu fui pesquisar qual é a altura e qual é o tamanho de um urso. Qual é o comprimento de um leão de pata a pata quando ele está assim, esticado. Eu quis saber essa dúvida, eu queria tirar essa dúvida e entender o que era a proporção de um urso e o que era a proporção de um leão. E na pesquisa que eu fiz, o comprimento de um urso adulto em pé, ele pode chegar até 3 metros de altura. E o leão, de comprimento, né, em ataque, o leão ele pode chegar de 2,5 metros a 3 metros e 10 de comprimento. Então, 2 metros e 92 do gigante Golias não era novo para Davi. Aquele obstáculo não era uma coisa que era assustadora. Ele já tinha enfrentado algo igual ou pior do que aquele gigante. Ele já tinha passado por dificuldades e problemas iguais ou maiores que aquele gigante. E ele tinha saído vitorioso. Ele venceu um urso e ele venceu um leão. Por que não enfrentaria e não ganharia desse gigante? Até porque em todas as suas batalhas contra o urso e contra o leão, Davi deixa claro que ele só ganhou essas batalhas com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. E ele vai para essa batalha tendo a certeza que terá a ajuda do Senhor. E o final dessa história a gente já conhece. Davi vence o gigante. Ele ganha a batalha contra aquele gigante. E as promessas que Saul tinha feito começam a ser atendidas. Há algumas histórias ali no meio, mas elas começam a ser atendidas. Davi então casa com Mical, filho de Saul. Ele também começa a liderar tropas do rei. Até aí está indo tudo bem na vida de Davi. Até que, depois deles voltarem de uma batalha, Saul, ao entrar na cidade, as mulheres recebiam eles com cânticos. E elas cantavam: Saul matou milhões. E quando Davi entrou, elas cantaram: e Davi matou 10 milhões. E naquele momento, o orgulho tomou conta de Saul. Uma revolta muito grande tomou conta dele. E a inveja que ele teve de Davi foi sobrenatural. A partir desse momento, a gente pode ver cada vez mais a decadência do rei Saul. Desde a desobediência que ele teve com Deus naquela batalha contra os filisteus em Gilgal, ele já vem caindo. A decadência dele já começou ali. Mas, depois de Davi e toda essa glória que está sendo dada a Davi, a inveja de Saul é muito grande.
e a decadência dele começa de uma maneira muito maior. E é nesse momento que vemos toda a grandiosidade que Davi tem. Saul, com inveja, começa a tentar matar Davi. E Davi, para não enfrentar o rei, ele foge. Ele começa a fugir do rei Saul. Então, Saul, ele ia atrás de Davi, aonde Davi estivesse, para matar Davi, e Davi fugia do rei. A grandiosidade de Davi está que ele teve inúmeras chances, algumas chances, para poder matar o rei Saul. E ele não faz isso porque ele entende ser um ungido de Deus. Foi Deus que colocou ele ali como rei. Que no momento certo, Deus colocaria ele como rei. Mas não cabia a ele matar o rei Saul. Então toda a grandiosidade e hombridade de Davi está aí, que mesmo sem motivo algum, sem ter feito nada contra o rei Saul, Saul tenta matar Davi, e Davi ele não responde com a mesma moeda, mas sim ele foge da presença de Saul. Essas histórias vão acontecendo, até que no capítulo 25 a gente vê a morte do profeta, do último juiz, do sacerdote, Samuel. Aos 21 anos de idade, ele foi reconhecido como profeta de Deus. Ele exerceu o cojuizado junto com Eli durante 10 anos e ficou como o último juiz das tribos de Israel por 20 anos. Samuel criou duas instituições muito importantes. A primeira, a monarquia, que saiu do juiz para o reinado. E a segunda é o ensino. Alguns estudos mostram que Samuel foi o primeiro a criar uma instituição de ensino, de treinamento para jovens com o chamado profético. Esse foi Samuel. E depois da morte de Samuel, vemos então mais desobediências e mais erros de Saul. Saul, o livro de 1 Samuel fecha com a morte de Saul. Um fim trágico para um rei totalmente desobediente. Samuel foi responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel. E aí lembra que quando eu estava contando lá no começo da história de Saul, eu disse que era para a gente guardar uma informação. Saul é apresentado na Bíblia seguindo as jumentas do seu pai. O chamado de Saul é relacionado a jumentos, animais teimosos. E Davi é nos apresentado fazendo o quê? Cuidando também de animais para o seu pai. O chamado de Davi é relacionado às ovelhas, que são animais obedientes. E assim, a gente fecha essa primeira parte, esse primeiro livro de Samuel, contando a história desses 3 homens. E vamos ver, a partir de 2 Samuel, como vai dar continuidade à história de Davi. Se você ficou até aqui, até o final desse vídeo, quero te agradecer muito. Espero ter te ajudado, espero ter acrescentado na sua vida, na sua leitura, no seu entendimento, no que você viu desse primeiro livro de Samuel. Se você ainda não leu, quando você for ler, já ter uma base para entender melhor essa leitura, esse livro, esses pontos principais. Espero ter te ajudado. Muito obrigado. Mas não guarde só para você. Se você gostou desse vídeo, se você acha ele necessário, se você acha ele importante, compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, no grupo do WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos espalhar a palavra do Senhor, vamos espalhar a palavra de Deus por meio do livro de Samuel, desse primeiro livro de Samuel. Então, compartilha. Não deixa guardado, não retém só para você. Passe para outras pessoas
que precisam conhecer essa história e, se não conhecem essa história, apresente a elas. Não deixe também de comentar aqui o que você achou mais interessante, o ponto que você achou mais importante, que mais chamou a atenção, um ponto talvez que você não tinha prestado tanta atenção nele assim, ficou conhecendo aqui por esse panorama. Curta o vídeo, siga também, aperte aqui o botão de seguir, seja inscrito, isso é muito importante para a gente alcançar cada vez mais as pessoas e chegar a mais pessoas com a palavra de Deus. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo livro. Vamos ler?